Bom dia a todos os inscritos aqui do canal Leandro Costa Oficial. Estamos cumprindo a nossa palavra, a qual falamos que estaríamos abordando um assunto atual, a qual bombou nas redes sociais, na grande mídia e na internet, e não se parava de se falar sobre esse assunto. E esse assunto é atual ainda porque ainda tem pessoas que falam e tem algumas reportagens que também ainda estão nessa linha e comentando sobre esse assunto. Não quero me abordar muito no que foi abordado, porque já estamos saturados sobre esse assunto, sobre o submarino que foi desaparecido há uma semana atrás, a qual ele estava com 5 tripulantes. E no mesmo dia, na descida, 1 hora mais ou menos, ele perdeu o contato com o navio base de operações e assim ficaram 4 dias sem saber mais. Segundo algumas informações que checamos, estudamos sobre o assunto e vimos que, segundo algumas reportagens de fontes confiáveis, que a própria Marinha Americana no primeiro dia já sabia que o submarino tinha implodido. Ou seja, esse submarino desceu e aproximadamente 1 hora de descida ele perdeu o contato e foi a mais de... bora confirmar aqui a informação. A mais de 3.000 metros de profundidade. Estamos aqui. O submarino ele alcançou 3.800 metros de profundidade, mas como acabamos de falar, ele sofreu uma implosão e que o que a ciência, o que algumas fontes que vimos, ele alcançou uma pressão esmagadora, qual o casco dele não conseguiu suportar. Com isso ele implodiu, alcançando a mesma temperatura do Sol. Ou seja, a morte dos 5 tripulantes foi instantânea. E segundo esses relatos de cientistas que conseguiram concluir esse raciocínio, essa linha de raciocínio, apontando essa implosão, a qual essa implosão amassou, estraçalhou esse submarino como se fosse uma lata de refrigerante, alcançando a temperatura do Sol. Isso eles morreram instantaneamente, ou seja, eles tiveram uma morte indolor, não sentiram dor. Eles nem perceberam na verdade que eles morreram, porque foi tão rápido que não deu nem tempo deles sentir nada. Então, um milionário com seu filho, o dono da Ocean Gate e mais outras 2 pessoas. Então, totalizando aí 5 mortes. Como a pesquisa sobre esse assunto apontou, eles conseguiram encontrar destroços do submarino mais ou menos uns 500 metros do destroço do nosso assunto principal de hoje, o Titanic. Então, assim, é de fato, até o mesmo diretor desse filme ele deixou bem constatado. E eles assinaram um termo de responsabilidade que, nesse termo, ele estava por 5 vezes citando morte iminente. Então eles desceram já sabendo que poderia ter esse risco de morte de fato. Como o submarino ele não era tão resistente, ele cedeu, isso causando a morte instantânea deles. Então, o próprio diretor ele falou desse filme que a Marinha Americana já sabia no primeiro dia que ele tinha sido implodido e da morte dos tripulantes. E agora bora abordar o nosso tema, pois essa foi uma pequena introdução para abordarmos o nosso tema principal, a qual eu também sou fascinado e sou fã
desse tema a qual estamos abordando hoje, dia 2 de julho de 2023, às 10 horas da manhã. Então, largando um pouco a enrolação aqui, quero convidar vocês que não são inscritos aqui do canal a se inscrever, ativar as notificações, dar um joinha para fortalecer o nosso canal. E não se esqueça também de comentar, porque o seu comentário é importante. Você que não é inscrito, eu te faço esse convite, pois com a sua força, com o seu apoio, iremos bater as duas metas do YouTube, bater número de horas e número de inscritos. Ainda somos um canal pequeno porque estamos com 432 inscritos, mais ou menos 1.249 horas já assistidas de nossos conteúdos e já alcançamos 28 países ou 28 nações de nacionalidades diferentes, idiomas, costumes diferenciados um do outro. Então, eu acredito que com a introdução, mais esse fundo musical, vocês devem já ter adivinhado qual o assunto a qual iremos abordar. É isso mesmo, Titanic, a qual é o verdadeiro nome dele, o RMS Titanic. Como nós brasileiros temos essa mania de mudar o nome das coisas em inglês, é o famoso Titanic, ou RMS Titanic. Por que RMS? Porque ele era um navio que ele transportava o correio também. Por isso, RMS Titanic. O que é a palavra RMS? Quer dizer Royal Mail Steamer, que era o correio britânico. E vamos abordar na introdução ainda sobre esse fato. Então, estamos aí com o nosso fundo musical e eu tenho certeza que você matou a charada do assunto a qual iríamos abordar. De fato, o Titanic, não o filme, mas o próprio Titanic. Então, bora lá. Como eu acabei de falar, o nome verdadeiro dele era o RMS Titanic, ou RMS Titanic. Ele foi construído em 31 de março de 1909 e a sua conclusão foi em 1911. Com isso eu quero te fazer esse convite a fazermos uma viagem ao tempo, uma viagem de mais ou menos mais de 110 anos atrás. Vamos voltar um século para 1900, praticamente a 1909, a qual foi a construção a qual eles conseguiram tirar o Titanic do papel de fato. Então, bora lá? Bora fazer essa viagem no tempo, voltar um século atrás, aproximadamente a 1909 a 1911, para avançarmos um pouco mais na história. Bora lá. 1909 a 1911 foi a construção do Titanic. O Titanic ele levou muita gente para construir e também na construção eles tiveram que fazer uma estrutura para comportar o Titanic, que ele tinha uma altura superior da época. Ele era tido como o navio mais luxuoso e grande em sua época. Bora lá. Ele foi construído em março de 1911 e concluído em 1909 e foi concluído em 1911. Ele ficou pronto em 1912. Em 10 de abril de 1912 foi rumo a Nova York, a qual foi a sua primeira viagem inaugural e fatídica. E ele também foi uma viagem mortal também, a qual ocorreu a tragédia. No momento a qual ele sofreu o impacto, a qual ele naufragou, ele levou mais ou menos 1.500 vítimas fatais. Às 23h40 do dia 14 de abril,
que ele colidiu com o iceberg. E nesse momento, a qual ele estava de fato se aproximando em área perigosa que tinha de fato avisos alertando ele de possíveis icebergs, na redondeza ele desconsiderou e ignorou, a qual o próprio capitão ele mandou avançar e aumentar a velocidade. Os destroços do Titanic ele foi encontrado em 1985. O Titanic ele pesava aproximadamente 46.328 mil toneladas vazio. E ele carregado ele pesava 52 toneladas carregadas. As bagagens dos passageiros aproximadamente eles pesavam mais ou menos 900 toneladas só de bagagens. O Titanic ele podia comportar mais de 3.000,3 pessoas entre passageiros e membros da tripulação. Era composto por 840 cabines, sendo 416 na primeira classe, 162 cabines na segunda classe e 262 na terceira classe. E com isso a gente vamos entrar no nosso assunto, o nosso RMS Titanic. Quero informar que o filme a qual o Cameron ele abordou de tudo ali é verídico, a não ser o próprio casal de namorados, Rose e Jack. É mentira, mas o restante é verdade. Tudo o que aconteceu ali no filme é verdade. Bora lá. O RMS Titanic foi um navio de passageiros britânicos operado pela companhia White Star Line, que pode ser traduzido como Linda Estrela Branca. E foi construído pelos estaleiros de Orleans and Wolff em Belfast, na Irlanda do Norte. Segundo a embarcação da classe Olympic de transatlânticos depois do RMS Olympic e seguido pelo HMWS Britannic, que são os dois irmãos do Titanic. Nessa época eles construíram 3. Os 3 são de fato irmãos: o Olympic, o Britannic e o Titanic. São 3 navios que foram construídos, grandiosos e considerados como referência de grandeza e suntuosidade e luxuosidade da época. Eles poderiam ser comparados aos titãs. E assim, bora lá. Foi projetado pelos engenheiros navais Alexander Carline e Thomas Andrews. Sua construção começou em março de 1909 e seu lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. Ocorrendo aí um espaço de 2 anos para ser construído. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, gerando lendas que era supostamente inafundável. O custo da época foi mais ou menos 1,5 milhão de euros. O comprimento desse transatlântico ele era de 269 metros de comprimento e a altura ele correspondia a 53 metros de altura, muito alto. E ele pesava 46.328 toneladas. A velocidade a qual ele alcançava era 21 nós, que corresponde a 39 km por hora. Atualmente ele se encontra a 3.843 metros de profundidade
e a 650 quilômetros ao sudeste da Terra Nova, no Canadá. De fato, muito perto. Então, como o capitão Edward Smith, ele ignorou os avisos de navios próximos que ele estava entrando em rota, que poderia ter rota de colisão com o iceberg, ele ignorou. Mas ele levou mais ou menos 1.500 pessoas ao seu destino fatal, mortal. 1.500 pessoas morreram. O navio afundou de madrugada por volta das 2h20 da manhã. E o Titanic é um navio que todos dizem que falavam a ser prova de naufrágio. O capitão do navio era o Edward Smith. Quero ressaltar aqui o Murdoch. Ele era da tripulação, a qual o diretor do filme ele faz uma menção a ele equivocada. E segundo as nossas informações de pesquisa, ele foi um verdadeiro herói, porque ele conseguiu salvar um maior número de vidas nessa noite fatídica do Titanic, a qual ele conseguiu salvar muitas vidas. E como os familiares conseguiram ver o filme e ficaram revoltados com isso e falaram que ele não era do perfil dele de ser subornado ou até mesmo se matar dando um tiro na cabeça, como o filme aborda. Mas o destino dele, ele afundou no Oceano Atlântico em 15 de abril de 1912. A tripulação dele tinha 892 pessoas trabalhando. O número de passageiros era mais ou menos 2.435 pessoas. O Titanic tinha 269 metros de comprimento e 28 metros de altura. O Titanic, assim como seus irmãos Olympic e Britannic, era movido por uma combinação de dois sistemas de propulsão. Ele possuía 29 caldeiras a vapor agrupadas em 6 salas, alimentando 2 motores de tripla expansão com 4 cilindros que cada moviam as 2 hélices. O vapor excedente era reutilizado por uma turbina de baixa pressão que movia a hélice central. O navio conseguia chegar a uma velocidade média de 21 nós, ou 39 km por hora, consumindo entre 638 a 737 toneladas de carvão por dia. A energia elétrica que operava a iluminação e outros equipamentos da embarcação era gerada por 4 dínamos e 400 kW. Os fumos da combustão do carvão eram descarregados através das 3 chaminés. O Titanic ele tinha 4, mas funcionavam 3. A quarta era só para demonstrar uma pseudo potência em seus motores, e ele também, essa quarta chaminé, ela funcionava também para ventilação para onde os funcionários estavam trabalhando na caldeira. Então, a quarta chaminé era apenas ornamental, adicionada principalmente para fazer que os navios de classe Olympic parecessem mais potentes nos olhos do público. Porém, isso daí não é verdade. Porém, também era usada para ventilar a casa de máquinas e as cozinhas. 700 pessoas foram salvas nos botes. 31 de março de 1900, ele foi construído. Em maio de 1911, o casco do Titanic foi lançado ao mar. E a 31 de 1912, a sua equipagem estava concluída. Eles lançaram só o casco e depois ele completo com tudo já praticamente preparado para funcionários lançado. No Titanic encontravam-se restaurante, bibliotecas e salas de leitura, piscinas, convés reservadas, algumas aquecidas destinadas à primeira classe.
ginásio ou quadras, salão de jogos, barbearia, elevadores, 4 no total. O custo da construção do Titanic ele está baseado em 7,5 milhões de dólares para a época. Mas fazendo essa comparação nos dias atuais, ele pode custar mais de 234 milhões de dólares. Aí você pega esse 234 milhões e converte em reais. Aí teremos o nosso real valor nos dias atuais em reais. Ou também pode pegar 7,5 milhões de dólares da época e converte em reais. Aí você vai ter o valor da construção na época e nos dias atuais. Ele tinha 16 compartimentos estanques que impediriam entrada de água, ou seja, ele tinha 16 compartimentos à prova d'água que poderiam inundar e ele continuar navegando. Ele foi construído lá na Irlanda, em Belfast, a qual o compartimento que comportou ele na construção foi construída absurdamente enorme para comportar ele, porque de fato ele era considerado o maior navio de transporte de passageiros para a época e o mais luxuoso também. Teve as perfurações no momento do impacto de 5 estanques do navio. Pouco menos de uma hora depois do acidente, já na madrugada do dia 15 de abril, foi solicitada ajuda ao navio RMS Carpathia, que estava mais próximo, que chegou 3 horas mais tarde. Muito tempo e muitas vidas morreram nesse tempo, que com certeza para eles foi uma eternidade. Aproximadamente 3 horas depois de colidir com o iceberg, o RMS Titanic ou RMS Titanic afundou por completo. O naufrágio aconteceu às 2h20 da madrugada do dia 15 de abril de 1912. Mais de 1.500 pessoas foram mortas no acidente tão famoso que ainda fascina muita gente ao redor do mundo. O RMS Titanic, ou RMS Titanic, deixou o local às 8h50 da manhã com 705 pessoas sobreviventes nos botes. Foi descoberto em 1º de setembro de 1805 seus destroços a 3.800 metros de profundidade. A última sobrevivente do naufrágio que tínhamos notícia era Milvina Dean, a última sobrevivente, morreu em 31 de domingo aos 97 anos na Inglaterra, em 1900 e... Não conseguimos encontrar a data exata. Ela morreu aos 97. A temperatura da água no momento era 2 graus Celsius negativos. E até agora está completando o quê? 110 anos após do naufrágio. Pois assim, estamos fazendo essa homenagem a esse navio, ao qual eu também sou fã. Como falamos, os destroços foram encontrados em 1985 e a qual eles tiveram a comprovação que eles estavam falando que no momento do acidente ele partiu ao meio, de fato. Ele partiu ao meio e atualmente ele está a 3.000 mais ou menos mais de 3.000 metros de profundidade. Deixa eu confirmar aqui a profundidade novamente, gente. 3.800
metros de profundidade. Como ele afundou no Oceano Atlântico, as correntezas no fundo do mar são de sal, salinas, e estão corroendo o navio. E nessa profundidade há bactérias, existem bactérias que elas consomem o ferro, o metal. Então, mais ou menos por volta de 50 anos não restará nada, apenas os objetos das pessoas que estavam presentes no navio. Então, é possivelmente que em 3012 não haverá mais vestígio de embarcação dos destroços. Sim. Bora destacar 2 pontos. Murdoch, ele fazia parte da tripulação, ele conseguiu salvar um número enorme de pessoas. Ele não fez o que o filme de fato ele aborda. Havia uma banda de músicos na embarcação e um dos músicos falaram assim: se eu estiver em uma embarcação afundando, eu vou tocar uma música, a última música, que é Near My God to Thee, que quer dizer mais perto quero estar. E em meio àquela situação que eles estavam enfrentando de naufrágio, a morte iminente vindo, a banda começou a dispersar e esse músico ele tocou mais perto quero estar, na tentativa de acalmar a tripulação, e os amigos dele de fato se juntaram a ele e começaram a tocar essa música mais perto quero estar. E é muito triste essa música porque sim, de fato é emocionante só de falar esse assunto. Viajamos a 1911 e a 1912 para contar essa história. E assim, o que eu posso tirar dessa história verídica, porque na época os construtores falaram que nem Deus afundaria aquele navio. E vimos assim que por conta da ganância e prepotência dos construtores, eles desafiaram a Deus. E por conta disso eles pagaram com a vida. Mas assim, em outra pesquisa descobrimos que de fato o navio ele estava condenado já na sua viagem inaugural, porque algumas imagens mostram que o casco estava já comprometido, e eles tentaram esconder, viraram o navio de uma forma para esconder o problema, mas a pressão foi tanta que ele não conseguiu suportar a inclinação e ele quebrou ao meio. Nisso ele se separou afundando e a polpa foi em seguida. Porque a nossa pesquisa aponta que por que não é possível tirar o Titanic da profundeza do oceano? Porque quando ele desce, ele afunda 100 metros do solo oceânico. Para tirar ele, tinha que ter um suporte na superfície com uma força descomunal que pudesse puxar. Mesmo assim, se houvesse essa estrutura na superfície que suportasse essa pressão e puxasse, ele também poderia ter o risco de se quebrar todo. Por isso que em 1912, quando ele afundou, demorou um tempo, mais de 70 anos, em 1975 ele foi encontrado, e aí a Unesco veio e protegeu a embarcação naufragada, dizendo que é patrimônio mundial
subaquático, ou seja, ele está naufragado em águas internacionais. Então, assim, o que podemos aprender com o Titanic? Que ele era um navio avançado para a sua época, era praticamente quase inafundável. Ele tinha os compartimentos à prova d'água que poderiam, mas ele teve essa série de catástrofes que podemos falar isso. Primeiro, desafiaram Deus. Segundo, o capitão Edward Smith, ele ignorou os avisos e mandou aumentar a velocidade. Talvez se ele não tivesse parado, poderia talvez chegar à terra firme. E no momento que ele parou, a água entrou com mais violência. Eu acredito que se ele não tivesse parado e prosseguido, talvez poderia ter salvado a tripulação e todos que estavam ali e até mesmo a embarcação. O diretor do filme, ele falou que por conta do tempo, mesmo se tivesse os botes que comportassem a todos, o tempo não era favorável. Eles tinham menos de 1 hora para embarcar. E os primeiros botes foram sem a capacidade total. E nisso a gente finaliza nossa viagem a 1911, na verdade a 1910, 1909 a 1911, e chegamos assim com a nossa viagem para 1912, a noite fatídica do Titanic, a qual matou mais de 1.500 mortes e sobreviveram 700 pessoas em botes que deveriam estar com a sua capacidade total. O Carpacha, ele atendeu 3 horas após o Titanic ter afundado por completo e as pessoas terem morrido e pegaram os sobreviventes. 2 graus negativos. E muitos deles não morreram por afogamento, mas sim por hipotermia. Teve um sobrevivente que ele caiu na água. Ele alega que ele sobreviveu porque ele estava alcoolizado, porque ele havia bebido bebida alcoólica. Mas assim, não há comprovamento científico que de fato ele sobreviveu por conta disso. Mas a noite estava gelada, a água estava no zero absoluto, né? Elevando a sua temperatura a 2 graus negativos, a qual todas as pessoas morreram por congelamento súbito. E assim, ele era um navio rico, luxuoso. E agora a gente vai ficar com as imagens da época da construção e o naufrágio também. Quero fazer o convite a vocês que não são inscritos aqui do canal a se inscrever, ativar as notificações, dar aquele joinha para fortalecer o nosso canal e compartilhe os nossos vídeos e deixe seu comentário, que para nós é de suma importância. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema, um tema atual ainda, a qual foi abordado muito essa semana passada por conta desse submarino. Separamos a história do Titanic para um lado e do submersível de outro, a qual não queremos de fato esquecer o submersível. Houve as 5 mortes, sim, por um descuido dos construtores, mas o nosso principal foi o Titanic, a qual é uma tragédia ainda famosa, a qual ainda mexe com o imaginário de muitas pessoas. Nessa época do naufrágio, 1912, o Brasil ainda era um país colônia de Portugal. Na época foi uma repercussão global, a qual as duas autoridades dos Estados Unidos e Inglaterra investigaram de fato. E lá na Irlanda tem um memorial para o Titanic. Vimos alguns vídeos no YouTube,
a qual uma pessoa foi onde o Titanic foi construído. Agora, foi uma estrutura gigantesca e lá tem o memorial das pessoas e acreditamos e vimos em algumas pesquisas também que no Canadá, na Terra Nova, tem também esse memorial para essas pessoas. Então, assim, seria injustiça não comentar sobre o Murdoch, a qual ele salvou vidas, e desfazer essa mentira que o diretor do filme fez, a qual ele cometeu suicídio dando um tiro na cabeça. Mentira. E é um assunto que é emblemático porque depois do acidente houve mudanças na navegação, começaram a investir em equipamentos radares que demonstrassem esse perigo à frente. E na noite que o Titanic ele afundou, os vigias que estavam acima lá na cobertura, no centro da Gávea, eles não estavam com o binóculo que deveriam estar. Deixaram lá em Belfast, onde o navio ele zarpou, e por isso não deu para ver, porque a noite estava escura. E quando eles foram perceber e dar o alerta para o capitão, já era tarde. Já estavam em rota de colisão e assim naufragou o Titanic, levando consigo 1.500 vidas e deixando outras a Deus dará para sem a certeza de viver ou morrer em suas águas do Oceano Atlântico. 700 pessoas em bote salva-vidas sem a perspectiva de sobreviver ou não. Depois de 3 horas foram resgatadas pelo navio Carpathia. E com isso finalizamos e deixaremos agora as imagens de construção e naufrágio do Titanic. Ficaremos e voltaremos à próxima. E fiquem todos nessa expectativa também. Queremos abordar esse tema porque a grande mídia essa semana passada não paravam de falar, então vimos a necessidade de abordar esse tema também. Até a próxima, gente.